Viva, amigos do YouTube, como é que vão? Boas leituras neste verão muito quente. Eu sou Jo Pereira, subscrevam, comentem, deem sugestões e cá venho eu então para partilhar um livro. E o livro que eu vos trago, desta vez um pouco diferente do habitual, é o livro de Mário Puzo, A Família. Mário Puzo é um escritor que viveu na América, mas de ascendência italiana. E ele nasce a 15 de 10 de 1920 e veio a falecer a 2 de 3 de 1999. Este foi o último livro que ele escreveu, é publicado em 2001 e é encerrado depois da sua morte pela sua namorada de sempre, Carla Gino. E o livro é feito, ele teve best-sellers, nunca ganhou muito dinheiro, como o Padrinho, o famoso Padrinho, que foi levado ao cinema, ao Mertá. A temática do Puzo tem muito a ver com o poder. E ele descreve muito bem, de uma maneira objetiva e cristalina, tudo o que o poder faz das pessoas. As pessoas transformam-se. Não é por fazer coisas más que nos faz más pessoas. Simplesmente o poder de tanto fazer, termos determinado poder e termos que conseguir isto e aquilo e agradar este ou aquele, muitas vezes estas pessoas entram em sevícias, em crueldades, em influências, manipulações, em corrupções. E nestes livros de Mário Puzo isso é muito bem trazido ao de cima. Ora bem, o que é que temos aqui? Como devem calcular, a história dos Borgias, que é muito conhecida e que vocês sabem que já viram numa série na televisão, Os Borgias, pelo Jeremy Irons, e que é baseada neste livro, e o próprio livro é baseado em factos reais. Todas estas personagens existiam. Rodrigo Borgia é retratado de uma maneira muito objetiva. É uma pessoa imoral, uma pessoa amiga do poder, que move os cordelinhos em seu benefício, mas nós conseguimos perceber que ele é assim porque está naquela posição, naquele sítio, porque no fundo noutra situação seria uma boa pessoa e não faria estas coisas. É o que sentimos. Lucrécia, a mesma coisa, e o César Borgia também. E temos aqui Rodrigo Borgias, é Papa Alexandre VI, nasce em 11 de 8 de 1492, como uma data muito importante na história dos descobrimentos, 1492 e 1498, em relação aos portugueses, e acaba por falecer 18 de 8 de 1503, com 72 anos. Temos o César Borgia, que nasce em 1475 e acaba por morrer em 1507. Tem 3 filhos. Lucrécia Borgia nasce em 1400 e aqui eu devo ter apontado mal, esqueçam. Ela acaba por falecer em 1519 e tem 5 filhos. Ela morre com 39 anos. O que é que este livro traz? É a história dos Borgias, que é, como sabem, famosa. Ele chega a Papa Alexandre VI por muito, movendo influências, pagando alguns benefícios, para ter chegar a Papa e ter aquilo que ele mais almeja, e a partir daí ele move todas as influências, e dentro dos próprios Estados na Itália, porque a Itália não estava reunida na altura, havia lutas entre as diferentes cidades-estado, e mesmo com a França, com a Espanha, enfim, e toda a sua atividade é de um político, não é um Papa. Ele não tem, no fundo, os Papas não eram mais, era como se fosse presidentes das repúblicas e primeiro-ministros, de uma maneira muito mais sem lei, sem regras. Portanto, não há divisão de poder, temos é que mover as influências e conquistar aqui, lutar aqui. César Borgia, que era para ser cardeal e suceder a ele,
o que ele mais deseja é ser guerreiro, e acaba por ser por influência da mãe que lhe pede Vanosa para ser, para que ele, já que o Giovanni tinha falecido, o outro filho, que siga a sua vocação de guerreiro. Giovanni, o outro filho do Borgia, é morto pelo próprio irmão, que por ciúmes, porque andava a atraiçoá-lo com a sua Sância, a sua bem-amada. E nunca se vem a descobrir. César é que fica com as culpas, mas o Godofredo, o filho mais novo, que parecia fraco, acabou por ter uma força muito grande e fazer com que aquele filho, que era um arrogante e um prepotente, acabasse por morrer. É discutível, mas não era realmente um caso de virtude e até acabou por beneficiar alguém. Como estão a ver, como estas coisas têm várias tonalidades, não podemos, as coisas não são mesmo a preto e branco. Lucrécia é colocada não como má, nem como predadora, como acontece em muitos sítios, mas sim como uma jovem instrumento e utensílio e mercadoria do pai. Mas não quer dizer que o pai não a amava, mas ela era usada para conseguir determinados intuitos políticos através de casar com esta e com este ou com aquele. E há uma parte muito curiosa, que é a parte do incesto, em que o Rodrigo, o Papa, ela tem que casar, mas tem que perder a virgindade, e não quer que ela perca a virgindade com o próximo marido, porque sabe que a mulher que é virgem vai dar o coração, e se correr tudo bem, ao primeiro homem, e dá-lhe sempre o coração para sempre. E em parte conhece as mulheres, uma mulher que é virgem e que tem um grande amor, se as coisas forem belas, o coração será sempre daquele homem com quem ela perdeu a virgindade. Então quem é que se lembra que deve desflorá-la? O próprio irmão, um dos irmãos. Ela escolhe o César Borgia. Porquê? Para que ela fique com o coração dentro da família, fique fiel à família. E então o irmão tem relações com a irmã ao pé do Papa, e realmente o amor entre os dois é para sempre. Inclusivamente o César vai matar o segundo marido da Lucrécia, e ela depois volta a casar. Enfim, a vida dela é um tormento e uma tristeza. E ela fica grávida do próprio irmão e depois tem outros filhos. O Rodrigo, o Papa Alexandre VI, acaba por morrer com malária, e o filho também. Portanto, havia uma doença muito grande, uma constante muito grande nessa altura, que era a malária, e eu confesso que não sabia. O livro é toda esta explanação de poder naquela altura, em que não há, enquanto que agora nós temos corrupção, influências de poder, etc., mas isso é de alguma forma ocultado. Ali os próprios papas faziam isso. Tinham várias mulheres, tinham ouro, tinham terras, e isso era aceite. Portanto, não havia, o ponto de vista moral que nós hoje vemos as coisas, não acontecia, era de alguma forma uma forma dissoluta. Embora houvesse vozes contra este descrédito, esta decadência da parte de alguns monges, como por exemplo Savonarola, que é morto por César Borgia. Também um poeta que criticava a família também é assassinado de uma maneira muito cruel. Todas as vozes contra este poder eram silenciadas. E as coisas eram normais assim. Havia e as pessoas estavam ricas, tinham o poder, e os outros cá, o povo cá em baixo não tinha, enfim, direito a nada, e tinham uma grande miséria, enquanto que eles
no topo, lutavam uns contra os outros para ver quem é que tinha o poder. E é isto que o livro é muito bom. O Mário Puzo realmente faz um trabalho muito bom, já também com o Padrinho, é revelar todos os meandros do poder da forma mais interessante e mais objetiva possível. E é uma parte do livro que eu acho bastante interessante, que ele diz que o Rodrigo, perguntam ao Rodrigo, mas porquê é que o mundo não poderia ser bom e porquê é que não haveria parar as lutas e as pessoas darem-se todas bem e não se atraiçoarem? Porque é que Deus deixa que isto que aconteça? E ele fala, se o mundo fosse todo assim, as pessoas acabavam por arranjar algo muito inusitado, muito forte, para acabar com toda aquela monotonia e fazer com que o mal acabe a despontar de uma maneira muito mais forte. Ele acaba por dar uma explicação do mal, porque é que ele aparece, porque é que as pessoas acabam não estarem bem umas com as outras, porque se não houvesse isso, aos poucos haveria de surgir algo bem mais horrível, e Deus tem que dar a oportunidade e o livre-arbítrio aos seres humanos para fazerem o que eles bem lhe apetecem. É uma explicação. Eu gostei daquele pedaço de livro. Eu tinha a página apontada, mas confesso que perdi, deixei-a noutro sítio qualquer, mas recomendo que leiam esse lado. É uma explicação em relação a Deus deixar-nos fazer mal uns aos outros. Se nem na maior dos mundos podia acontecer, o bicho-homem arranja sempre no final uma maneira de acabar com toda a harmonia, porque no fundo isto é tudo uma luta entre a vida e a morte. E deixo-vos com o livro Família, de Mário Puzo. Se gostam destes temas, eu achei interessante, é um tema que me atrai. Leiam. Tem pormenores de guerras entre os diferentes estados. Essa parte para mim é um bocadinho mais desinteressante, mas tudo o resto para mim foi um livro, uma descoberta deste tão especial escritor. Até à próxima, beijinhos, e continuem a ler e a sugerir sempre a bem dos livros e do conhecimento. Até à próxima.